vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia começou agitado. Que reviravolta nessa situação aí do treinador Vojvoda, hein? Ontem, alguns jornalistas davam como certa a vinda do Vojvoda para o Rio de Janeiro. O Vojvoda recusou a proposta do Vasco da Gama. O Vasco aí agora trabalha com outros nomes aí no mercado. Torcida do Vasco em massa pedindo o nome do Cuca, e a gente vai falar bastante aqui também sobre as negociações que estão em curso, as propostas oficiais para jogadores já em andamento. E o seguinte, a situação aí do Pedro Raul muito bem encaminhada. Meus amigos, e no final do vídeo a gente vai aí fazer uma crítica construtiva aí ao Luiz Melo e também o Paulo Brax. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, é o seguinte, vamos começar aqui pelas propostas aí, a situação aí envolvendo reforços. Até aqui, segundo publicado aí na imprensa, o Vasco da Gama já formalizou 5 propostas aí para atletas. E o seguinte, isto é oficial. Hoje a gente deve ter aí novidades referentes a 2 jogadores. O goleiro Kehler, lá do Internacional. O prazo do Internacional termina hoje. O Inter pediu 2 dias para avaliar aí a proposta do Vasco da Gama, e essa negociação, para o bem ou para o mal, deverá ser sacramentada no dia de hoje. Situação aí do Wesley, da mesma forma, jogador lá do Palmeiras, que o Vasco desembolsou aí 6 milhões de dólares. O Vasco fez uma proposta aí elevada para poder contar com esse jogador, e o Vasco está aguardando aí uma posição lá da Leila. Lembrando aí que o Red Bull Bragantino também corre para tentar levar esse jogador. É o seguinte, acho que se o Vasco da Gama não obtiver êxito nesse jogador, no Wesley, que é para o Vasco tentar outro e não entrar em leilão por esse jogador. Situação aqui do Terãs. Informação que veio ontem lá do Atenção Vascaínos é que a proposta realmente já foi feita aí para o Atlético, está demorando aí porque os valores são altíssimos, elevados, uma proposta aí na casa de 30 milhões de reais não se resolve de uma hora para outra, meus amigos. E o Vasco tem aí agendada 2 reuniões aí. Tão logo o Paulo Brax retorne para o Brasil, ele chega aqui na segunda-feira, o Vasco tem reunião agendada com o Wellington Rato. O Vasco aí oficializou uma proposta para o jogador já tem aí a proposta do Vasco em mãos, falta aí, né, assinar o contrato para o jogador vir para São Januário. Então, o que está pendente é essa reunião aí com o Paulo Brax. Negociação aí que está muito próxima de ser sacramentada é a de Pedro Raul.
Pedro Raul ontem, segundo aí funcionários do Goiás, equipe que ele jogava, cravou que esse jogador estaria acertado, que o destino dele seria o Rio de Janeiro, certo? Então a gente aguarda aí para a gente ver entre Vasco da Gama e Kashima Reysol, está tudo certo aí, só falta aí o aval do atleta e do empresário, aguardando aí também o Paulo Brax chegar para fazer aquela reunião e então o atleta se aí anunciar. Bom, situação envolvendo aí o treinador, gente. Ontem a gente viu vários jornalistas aí, como foi o caso de dois lá da ESPN, o Zé Elias e também o João Guilherme, cravando que o Vojvoda iria vir para o Vasco da Gama. Hoje a gente foi pego de surpresa na parte da manhã, informação que veio do Globo Esporte, que o Vojvoda não aceitou a proposta do Vasco da Gama. Daqui a pouco eu vou dar a minha opinião porque que ele não aceitou a proposta. E é o seguinte, o Vasco começa do zero porque não tinha plano B, o Vasco depositou todas as fichas aí na contratação do Vojvoda, certo? E o Vojvoda deve permanecer lá no Fortaleza mesmo. E é o seguinte, pessoal, agora, segundo o PVC, jornalista lá do Grupo Globo, o Vasco trabalha aí com a possibilidade de trazer o Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá. A gente vendo aí o clamor público, é um técnico que está com alto índice de rejeição. Se trouxer esse treinador, vai dar merda, a torcida está perdendo a paciência, certo? Então é o seguinte, pelo que a gente está vendo aí, o clamor público, a gente está vendo aí pesquisas aí na Net Vasco, o povo quer o Cudê ou o Cuca. Majoritariamente, o torcedor do Vasco está pedindo para que o Cuca seja o treinador. O Cuca, que se desligou do Atlético ontem, está livre aí no mercado. Acho um grande erro o Vasco apostar no Antônio Oliveira, que seria um treinador aí aposta para o Vasco da Gama. E não é treinador para SAF, para milionário, certo? Então é o seguinte, torcedor do Vasco, Paulo Brax, tá pedindo aí o Cuca. E só para finalizar aqui o vídeo, é inadmissível, tá? O Paulo Brax ter se ausentado do Brasil para ir fazer network. Flávio Dias falou que ele foi fazer network lá em Portugal, certo? E abandonar 6 negociações em curso, certo? Enquanto o pessoal lá do Fortaleza trabalhando na cabeça do Vojvoda, o cara fez a proposta, largou para lá e ficou por isso mesmo. Então, isto não é profissionalismo. Quem está trabalhando hoje aqui no Brasil para tocar essas negociações? A gente não vê o seu Luiz Melo, que é o CEO aí da SAF, e eu alertei vocês sobre isso, que é muita gente incompetente trabalhando junto. Se a gente tivesse um pessoal mais qualificado, porque o mais difícil é ter dinheiro. Tem um orçamento aí de 600 milhões para contratar. Então, parceiro, só não está mais adiantado por conta desse Paulo Brax. Abandonou as negociações aí em curso e como que fica? Certo? Então eu espero, tá, que um treinador tipo Cuca seja anunciado aí e que, por favor, chegue logo, porque o Pedro Raul não vai ficar esperando você pro resto da vida, não. Tá, o Paulo Brax? Então, gente, obrigado pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos. Fiquem na paz aí.